ir buscar a arca, trazer, aleluia, a presença de Deus novamente para Jerusalém. E assim aconteceu. A Bíblia diz que eles foram, pegaram a arca e trouxeram. A palavra do Senhor fala, pastor Adorvaldo, que eles, Davi, junto com a sua comitiva, eles vinham de uma tal felicidade que eles vinham cantando, eles vinham pulando, a Bíblia diz, eles vinham salteando de alegria, porque ele estava trazendo de novo a esperança para Jerusalém, a chegada de Deus para Jerusalém. Glória a Deus. Tudo ia bem, parecia que nada ia dar errado, parecia que aquilo que tudo que Davi projetou e arquitetou e planejou com a sua equipe, com o seu grupo, estava dando certo. Mas de repente, depois de uma grande caminhada no meio da jornada, acontece uma fatalidade. Acontece aquilo, aleluia, que Davi menos esperava. A Bíblia diz que colocaram a arca da aliança em cima, aleluia, de uma carruagem. E quando ia no caminho, a presença do Senhor era tamanha que a Bíblia diz que os bois tropeçaram. E o que eles menos imaginavam aconteceu. Tinha um jovem. A Bíblia, aleluia, fala sobre o seu nome, mas dá a entender que ele não era levita, mas era um jovem dedicado, era um jovem obediente. O seu nome, aleluia, era Uza. E quando ele percebeu que a arca da aliança ia caindo, ele se preocupou, lançou-se a sua mão, e a palavra do Senhor fala que quando ele tocou na arca, ele caiu por terra. Ele caiu, aleluia, sem fôlego de vida. Deus não teve misericórdia. Naquele momento a palavra do Senhor fala que ele foi fumegado pela glória de Deus. Aí paramos para nos perguntar: que mal este homem fez para ser morto? No livro de Números, no capítulo 4, no versículo 5, entendemos e compreendemos uma coisa. Deus, quando ele mandou Moisés fazer a arca da aliança, ele deu para ele, aleluia, alguns requisitos. Requisitos desses que nem todo mundo podia tocar na arca. Nem todo mundo podia tocar na arca. Era a lei de Deus e tinha que ser obedecida. Uma vez que uma pessoa que não fosse designada para tocar na arca, tocasse nela, era pecado. E se fosse pecado, era de morte. Assim aconteceu com Uza. E a palavra do Senhor fala que aqueles que iam cantando, iam pulando de alegria, tocando os instrumentos, glorificando, salteando, pararam, ficaram atônitos, se preocuparam. Cadê a segunda pessoa a querer tocar na arca? Cadê a segunda pessoa a querer levantar? E a Bíblia diz que o coração do rei se entristeceu. Dentro de Davi gerou uma amargura, uma preocupação. Ele entendeu e compreendeu uma coisa: que o Senhor não estava no negócio, que simplesmente eles foram buscar a arca da maneira errada, segundo a sua vontade, segundo o seu emocionalismo, querendo trazer para Jerusalém algo que faria bem para o seu reinado. Meu Deus, essa mensagem é uma mensagem para se parar, se refletir. Só para fazer a introdução na mensagem, o tempo está boa. Mas a palavra do Senhor fala que quando Davi olhou, viu aquele jovem já sem vida no chão, ele entendeu e compreendeu uma coisa: e agora? Como trazer a presença de Deus para
tudo isso passou-se sobre a mente do rei Davi. E a palavra do Senhor nos diz que de repente um dos seus servos, olhando para ele, tocando no seu ombro assim, imagino eu, e disse: meu mestre, meu rei, tem uma solução para este problema. Não podemos levar a arca, mas eu peço que o Senhor olhe para o mar. O que vem? Davi, olhando para o lado, viu uma casa de taipa, à distância, à beira do caminho, e veio sobre ele a ideia: ir até aquele lugar, bater na porta, perguntar quem era o morador, e não pedir um favor, dar uma ordem, porque ele era rei. E a Bíblia disse que ele foi sobre aquela casa de taipa, bateu na porta. De repente, uma mulher veio ao seu encontro, e quando ela percebe que ela está de frente com o rei, as suas pernas começam a tremer, a sua voz começa a falhar. Então ouve-se o grito da sua esposa a clamar pelo seu marido: obedecedor, vem depressa, porque você não sabe que ele está aqui à nossa porta. E a Bíblia relata que ele, largando tudo, os seus afazeres, e foi ter, quando ele viu que a sua porta simplesmente estava o rei de Israel. Oh, aleluia! Seu coração começa a ficar tremor. Davi não lhe pede um favor, Davi lhe dá uma ordem. Se pararem para meditar qual é a origem de Obed-edom, a história diz que ele faz parte da genealogia de Esaú. A sua descendência era de um dos maiores rivais de Israel, Golias. Ele era um homem, aleluia, que não tinha projetos, não tinha sonho, era amaldiçoado, era discriminado, motivo e razão. A sua esposa era estéril, não podia dar filho. A sua vida ia de mal a pior a cada dia. Todos os dias ele ia para a sua roça, ia para o seu cultivo, em busca, aleluia, quem sabe de uma batata. Olhava, aleluia, para os seus animais e percebia uma coisa: os seus animais não geravam frutos. Simplesmente era um homem amaldiçoado, inimigo, rival de Israel. E o rei Davi pede para que guarde a arca da aliança na sua casa por um período de tempo. E ele disse: sim, meu rei, assim seja. E eles começaram a dialogar, eles começaram a conversar e chegaram em um comum acordo. O rei Davi, fitando em seus olhos, disse: olha, Obed-edom, a arca vai ficar na sua casa por um período de tempo, mas lembre-se, um dia eu voltarei para buscá-la. Um dia eu voltarei. E a Bíblia diz que o rei Davi, junto com a sua comitiva, seguiu-se viagem, já não mais alegre, já não mais feliz, mas angustiados, tristes, cabisbaixos, porque eles foram em busca, aleluia, da presença de Deus. O trouxeram até o meio do caminho, e de lá para frente não conseguiram levar. Aí começa, aleluia, a história da vida de um homem chamado Obed-edom. A palavra do Senhor fala que quando Obed-edom abriu a sua porta e recebeu a arca da aliança sobre sua casa, ele recebeu, aleluia, da seguinte forma: ele sabia do que tinha acontecido. Ele sabia que uma pessoa no meio do caminho tinha ficado sem fôlego de vida por ter tocado na arca. E agora o que fazer? A rival número 1 do povo de Israel
partir daquele momento, a vida dele não foi mais a mesma. Esta é uma mensagem, pastora Noval, talvez que não para muitos sapatear por lá, não sou contra, sou a favor, mas para você refletir, para você sair daqui nesta noite, não da mesma forma que você entrou, mas sair daqui consciente, e não mais com a mesma tese que você tinha sobre a vida daquele homem, mas você vai sair daqui dizendo: eu quero ser um Obed-Edom da vida. A palavra do Senhor fala que quando Obed-Edom abriu as suas portas para a Arca da Aliança, a sua vida, a sua história começou a mudar. Obed-Edom, aleluia, agora tinha um ritual diferente. Quando ele estava todos os dias na sua casa, acordava e ele passava, a Bíblia relata que ele todos os dias olhava para a Arca da Aliança, e todas as vezes que ele passava e olhava, dentro do seu coração despertava o interesse de adorador. Ele não era mais um homem incrédulo, ele não era mais um homem sem fé, sem esperança. E a palavra do Senhor fala que todos os dias, quando ele saía para trabalhar, e ele chegava na sua roça, ele percebia algo diferente. A primeira parte da vida dele, a vida sentimental. A palavra do Senhor fala que ele era um homem que tinha sonhos. O sonho dele, ser pai. O sonho dele, aleluia, deixar a sua genealogia, netos, bisnetos, taranetos. Mas a sua esposa já era de idade e não lhe concedia filho. Isso antes da Arca da Aliança chegar até a tua casa. Porque no primeiro mês que a Arca da Aliança chegou até a casa de Obed-Edom, a Shekinah de Deus, a presença do Senhor, o quadro da sua vida mudou. A Bíblia relata que ele, aleluia, mudou a sua vida amorosa com a sua esposa. Ele passou a amá-la, ele passou a reconhecê-la, ele passou, aleluia, a acordar todas as manhãs e falar: bom dia, meu amor. Nasceu-se assim um renovo dentro dele, dentro dela, e ela percebeu, aleluia, que era algo que não existia, que passou a existir. Obed-Edom, ele passou, aleluia, a crer, a confiar, a perceber que tudo aquilo que ele achava que estava perdido passou a se ser realidade. A palavra do Senhor fala que no certo tempo, quando ele chegou na roça, ele recebeu uma notícia. A sua esposa recebeu com um sorriso no rosto e disse: ei, meu amor, eu tenho uma notícia para te dar. E ele falou: fala, mulher, que notícia é essa? E ele disse: olha, meu querido, você não é mais um inútil. Eu só quero te dizer que dentro do meu ventre está sendo gerado um filho teu. A presença do Senhor. A palavra do Senhor fala que ele ficou super feliz, alegre. A sua esposa já não era mais aquela mesma mulher raquítica, mas era uma mulher formosa. Passou-se o primeiro mês, vamos para o segundo mês da presença de Deus na casa de Obed-Edom. A Bíblia diz que Obed-Edom, ele passou a comer daquilo que ele plantava. A sua vida financeira, aquele escravo pobre, sem valor, sem reconhecimento, já não era mais o mesmo homem. A palavra do Senhor fala que uma certa feita ele saiu
para os campos, e chegando no campo ele percebeu algo diferente. Ou seja, ele tinha deixado uma quantidade de ovelhas, e quando ele voltou, pastor, ele ficou surpreso, porque tinha o dobro. A sua terra não era mais estéril, os seus animais não eram mais estéreis. Eles começaram a produzir, eles começaram a dar fruto. A presença de Deus, a presença de Deus é razão para você ser vitorioso, ser vitoriosa, ser vitorioso, ser vitoriosa. É a presença de Deus. E ele, feliz, contente, pegou um dos carneiros e levou para sua esposa. Ela olhando, alegre, glorificava, exaltava e engrandecia o nome do Senhor. Segundo mês, ela não era mais estéril, a sua terra dava fruto, os seus animais produziam, já não era mais pobre, a sua fama percorreu por todos os lugares. Ei, meu querido, eu não sei como é que você entrou aqui nesta noite. Eu não sei como é que se encontra a sua vida sentimental. Eu não sei como é que está você com seu marido na sua casa. Se vocês andam tão somente de aparência na rua, mas quando chega em casa é um para um lado e um para o outro. Hoje o meu Deus manda dizer que você está no lugar certo. A sua presença está neste lugar e você vai ver. Você vai ver aquilo que você tanto esperava e sonhava. O seu casamento vai mudar. Os seus filhos vão mudar. A sua história vai mudar. Primeiro mês, filhos. Segundo mês, prosperidade. A cada dia que passava a vida deles, iam prosperando. E uma certa feita ia passando um servo de Davi. Olhou, aleluia, para aquele lugar que não era mais uma casa de taipa, era uma mansão. Aleluia. Juntas de boi, pasto repleto, prosperidade, mudança de vida. Ele já não tinha mais aquele corpo raquítico, era um homem que andava alinhado, usava os melhores perfumes. A sua esposa já não era mais a mesma mulher, era uma mulher formosa, mulher de empresário. E aquele homem, aleluia, despertou uma curiosidade e perguntou à vizinhança: de quem é aquela roça? Roça não, de quem é aquela fazenda? De quem é aquela casa? De quem é aquelas propriedades? E ele ouviu: de Obed-Edom. De quem? Obed-Edom. A palavra do Senhor fala que aquele homem, ele não se conteve. Ele correu e levou a notícia ao rei Davi. Chegando lá, disse: meu rei, trago eu boas novas. E as boas novas que vos trago alegrará o teu coração. E rei Davi falou: diz, o Senhor lembra de aquele homem onde deixamos a arca? Eu não sei qual era o propósito do coração de Davi, se era ver a ruína do seu inimigo ou a sua prosperidade. E Davi descobriu uma coisa: que o Obed-Edom não era mais o mesmo, era um homem próspero. Além de ser próspero, era um adorador. Todos os dias Obed-Edom adorava o Senhor. Ele não mais conseguia viver sem a presença de Deus. Ele não mais conseguia viver, aleluia, sem glorificar e exaltar o nome daquele, aleluia, que mudou a sua vida. E o rei Davi, quando ouviu aquela notícia, entendeu uma coisa. Escute, já estou finalizando. O rei Davi não somente falou ao
ao seu coração e disse: essa é a resposta de Deus para Israel. Essa é a resposta de Deus para Israel. Reúne cavaleiros. Vamos até a casa de Obed-edom. E quando chegou